Bom, pessoal, vamos então para o roteiro de estudos da semana de 28 a 2 de outubro. Essa semana a gente vai fazer conceitos de anos anteriores. Vamos rever problemas de contagem, tudo bem? Esta atividade ela não está na apostila, portanto iremos fazer no caderno. Essas aulas aqui elas foram exibidas pelo Centro de Mídias e a gente vai resolver então o roteiro aqui, tudo bem? Vamos lá então. Para a gente entender os problemas de contagem, temos que entender primeiramente o princípio aditivo e o princípio multiplicativo da matemática, tá bom? O princípio multiplicativo a gente irá ver nos próximos exercícios. Este exercício aqui a gente vai entender um pouquinho do princípio aditivo. O princípio aditivo da contagem realiza a união de dois ou mais conjuntos finitos disjuntos, isto é, com sua intersecção vazia. Então tá falando, ó, o princípio aditivo ele vai considerar a soma de dois conjuntos que estão separados entre si. Tudo bem? Porém, se os conjuntos não forem disjuntos, ó, ele vai ter uma intersecção. Será necessário excluir os elementos em comum aos conjuntos considerados. Tudo bem? A gente vai entender melhor fazendo o exercício aqui. Olha um exemplo que eu tenho. Foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de fruta entre mamão e melão. Obtivemos 26 entrevistados que preferem mamão. Então, ó, eu anotei aqui os entrevistados que preferem mamão, 26. E 37 que preferem melão. Então, ó, eu tenho 26 entrevistados que preferem mamão e 37 entrevistados que preferem melão. E eu pergunto para vocês, qual é o total de entrevistados? Ficou fácil, né? Se eu somar os entrevistados que preferem mamão com os entrevistados que preferem melão, eu vou ter o total de pessoas, que é de 63 entrevistados, ok? Temos uma atividade aqui para a gente fazer então, ó. Atividade 1. Uma locadora de veículos aluga automóveis e caminhão. Ela dispõe de 15 automóveis e de 12 caminhões. De quantas maneiras uma pessoa pode escolher ou um automóvel ou um caminhão? Então a pessoa chegou lá na locadora de veículos e ela viu que tinha 15 automóveis e 12 caminhões. Quais seriam as suas possíveis escolhas? Quantas escolhas ele tem? Então ele tem 15 escolhas para automóveis, mais 12 escolhas para caminhões. Num total então de 27 maneiras. Ó. Basta eu somar a quantidade de automóveis com a quantidade de caminhão. Tudo bem? Bem simples, né? Quando não tem intersecção, ó, quando são disjuntos. Agora vamos ver um exemplo quando eles são não disjuntos, ó. Vai ter intersecção, tudo bem? Vamos lá então, ó. Exemplo 2. O dono de uma lanchonete decidiu pesquisar entre seus fregueses a preferência de verdura a ser colocada em seus lanches. Ele descobriu que 72 pessoas gostam de alface, 57 de rúcula e 18 gostam das duas verduras. E agora eu quero calcular o número total de entrevistados. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele falou que tem 72 pessoas que gostam de alface, 57 que gostam de rúcula. E dessas pessoas aqui, tem 18 que gostam das duas, tanto de rúcula quanto de alface. Então olha como que fica aqui, ó. Eu tenho o conjunto de pessoas que gostam de alface, ó. Eu aqui coloquei a letra verde para mostrar, tudo bem? A cor verde, né? E eu tenho 57 pessoas que gostam de rúcula. Então aqui eu coloquei o vermelho para representar a rúcula, tudo bem? E eu tenho 18 pessoas que gostam das duas ao mesmo tempo. Então, ó, nesse meio aqui eu coloquei 18. Porque são as pessoas que gostam tanto de alface quanto de rúcula. Agora prestem atenção. Se eu tenho 72 pessoas que gostam de alface
e já tenho 18 aqui, ó, já tem 18 aqui. E essas 18 pessoas fazem parte dessas 72 que gostam de alface, não é verdade? Então, de 18, quanto que falta para chegar nos 72? 54. Se eu somar 54 com 18, vai dar as 72 pessoas que gostam de alface. Com rúcula é a mesma coisa, ó. Eu já tenho aqui, ó, nesse espacinho, 18 pessoas que gostam de rúcula. O total de 57 pessoas, então, quantas pessoas faltam de 18 para chegar em 57? 39. Agora eu descobri a quantidade de entrevistados, ó. São 54 pessoas que gostam exclusivamente de alface, 18 que gostam de ambas e 39 que gostam exclusivamente de rúcula, que deu o total de 111 pessoas. Tudo bem? Vamos fazer o exercício aqui para ficar mais claro um pouco? Mesma coisa, vamos lá. Em uma pesquisa sobre preferência de estilo musical entre MPB, sertanejo ou ambos, se obteve como resposta 40 entrevistados que gostam de MPB, 70 que gostam de sertanejo e 15 que gostam de ambos. Eu quero saber qual foi a quantidade total de entrevistados. Pessoal, esse tipo de exercício aqui cai bastante no Enem, né? E ele é uma pegadinha, que você olha aqui, de cara você vai querer somar, né? Você vai querer somar 40 com 70 com 15. Vai ter essa resposta lá para você marcar. Só que é uma pegadinha. Você vai acabar errando por não prestar atenção, tá? Você que entendeu aqui como faz, você vai fácil acertar essa questão. Vamos lá então? Tenho 40 pessoas que gostam de MPB. Tenho 70 que gostam de sertanejo. E tenho 15 que gostam de ambas. O que eu vou fazer? Um conjunto aqui, ó, para mostrar quem gosta de MPB, tudo bem? E um conjunto aqui para mostrar quem gosta de sertanejo. Só que eu tenho aqui, ó, 15 pessoas que gostam tanto de sertanejo quanto de MPB, tá bom? Daí eu paro para pensar, ó. Das pessoas que gostam de MPB, eu já tenho 15. E o total era 40. Quantas pessoas ainda faltam nesse grupo? 25. Aqui, ó, eu já tenho as 15 pessoas que gostam de sertanejo. E o total é 70. Quantas pessoas ainda faltam nesse grupo? 55. Perceba então, somando 55 com 15 eu tenho 70. Somando 25 com 15 eu tenho 40. Então, qual que é a quantidade total de entrevistados? Aqui, ó, vou somar os 55 com mais 15 com mais 25. Então eu tenho o total de 95 entrevistados. Ok? Então este foi o princípio aditivo, quando eu tenho que somar conjuntos, tudo bem? Vamos então agora pensar um pouquinho sobre o princípio multiplicativo, tá bom? Vamos lá, começando do começo. Árvore de possibilidades. Alguém lembra desse assunto ano passado? A árvore de possibilidades é utilizada quando temos que encontrar todas as combinações entre todos os elementos de conjuntos diferentes. Então, ó, eu tenho dois conjuntos e eu vou fazer uma combinação entre esses dois conjuntos, tá bom? Vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos para o exemplo 3 aqui, ó. Paulo está indo para a praia. Em sua mochila está levando 4 camisetas, ó. Então no meu primeiro grupo eu tenho 4 camisetas. 2 bermudas, tá vendo, ó? No meu segundo grupo eu tenho 2 bermudas, bermuda 1 e bermuda 2. E 2 chinelos. No meu terceiro grupo, ó, eu tenho 2 chinelos, ó, chinelos 1 e chinelo 2. Quero saber de quantas maneiras distintas Paulo poderá se vestir para ir à praia. Então preste atenção, ó. Vamos supor que o Paulo escolheu a camiseta 1. Para essa camiseta, ele tem 2 escolhas de bermuda, né? Ele pode usar a bermuda 1 ou a bermuda 2. Se ele utilizar a bermuda 1, ele vai ter 2 opções de chinelo, ó. E se ele usar a bermuda 2, ele vai ter novamente as mesmas 2 opções.
Isso tudo para a camiseta vermelha, a verde aqui, né, a camiseta 1. Se ele colocar a camiseta 2, tudo isso acontece novamente. E se eu contar aqui quantas maneiras diferentes vai ter para ele se vestir, eu percebo que vai ter 16 maneiras diferentes. Eu fiz a tal chamada árvore de possibilidades. Mas percebam que no primeiro grupo tinha 4 camisetas. No segundo tinha 2 bermudas. E no terceiro tinham 2 chinelos. Se eu aplicar o princípio multiplicativo, multiplicar os elementos desse conjunto por esse conjunto e depois por esse conjunto, eu vou ter o total de maneiras. Vamos ver se isso é verdade? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 maneiras. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade aqui então. Felipe quer vestir-se com uma calça e uma camiseta. Ele dispõe de 4 calças, tá bom? E 5 camisetas diferentes. Monte a árvore de possibilidades e encontre o total de formas diferentes que Felipe pode se vestir. Então, olha aqui a resposta. Ele dispõe de quantas calças? 4. Para a primeira calça, ele pode escolher 5 camisetas diferentes. Para a segunda, mais 5. Para a terceira, novamente ele tem 5 escolhas de camiseta. E para a quarta, também tem 5. 5, 10, 15 e 20, ele tem um total de 20 maneiras. Olha se eu aplicar o princípio multiplicativo. 2 calças, 4 calças, vezes 5 camisas, 20 maneiras diferentes. Pessoal, não está na lista de vocês, eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Vamos ver se a gente fizer os exemplos aqui, fica um pouquinho mais claro para vocês. Deem uma olhada na situação que eu tenho aqui. Eu tenho 2 chinelos diferentes. Tenho 2 camisas diferentes. E tenho 2 shorts diferentes. Então, vamos montar a nossa árvore de possibilidade? Vamos aqui então no monte de chinelo pregar o primeiro chinelo. Para esse chinelo, eu posso escolher qualquer uma das 2 camisas. Escolhido o chinelo e a camisa, eu posso escolher qualquer um dos 2 shorts. Só que tudo isso se eu tivesse escolhido o chinelo branco. E se eu escolher o chinelo preto? Para o chinelo preto, eu tenho 2 opções de camisa, né? Tanto a vermelha quanto a branca. Para a camiseta vermelha, eu tenho 2 opções de shorts. E para a camiseta branca, novamente 2 opções de shorts. Então, essas são as maneiras que eu posso me vestir. Chinelo branco, camiseta vermelha, short cinza. Chinelo branco, camiseta vermelha, short escuro. Tudo bem? E do outro lado, chinelo branco, camiseta branca, short cinza. Chinelo branco, camiseta branca e short escuro. Então, se eu for montando a árvore aqui, eu chego em todas as minhas possibilidades. E quantas possibilidades são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, no meu primeiro grupo, vamos fazer agora no princípio multiplicativo, tá? Aqui a gente fez a árvore de possibilidades, né? No meu primeiro grupo eu tinha 2 chinelos. No meu segundo grupo, 2 camisas. E no meu terceiro grupo, 2 bermudas. Se eu aplicar o princípio multiplicativo, multiplicar os elementos de cada grupo, no primeiro grupo 2, no segundo 2, no terceiro também 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 possibilidades. Beleza? Então, sempre que eu precisar calcular a combinação entre os grupos, basta eu aplicar o princípio multiplicativo. Ok? Então vamos para o próximo. Quantos números de 2 algarismos podemos escrever se todos começarem com o 6? Como assim? Números de 2 algarismos. Então eu preciso aqui de 2 combinações, certo? Eu tenho o primeiro grupo dos números que vão compor aqui o meu primeiro algarismo. E tem as combinações dos números que vão compor o meu segundo algarismo, tudo bem? Só que no meu primeiro grupo, quantas possibilidades eu tenho? Quais números eu posso pôr aqui?
Somente o 6, né? Porque ele quer que comece com o 6. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Apenas uma. No meu segundo grupo, eu tenho 10 possibilidades, né? Todos os algarismos aqui que eu conheço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 10 possibilidades. 1 vezes 10, 10. Então, ó, existem 10 números de 2 algarismos que começam com 6. Vocês podem até conferir, ó. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Conferiram? Deu 10 elementos aí? Do 60 ao 69? Beleza. Vamos então para o exercício 2, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 7 algarismos? Só que agora é o seguinte, ó. Vai começar com um 7 e eu não quero repetir algarismo, tudo bem? Então o número 773 não pode repetir o 7. O 744 também não pode repetir o 4. Ele quer que comece com 7, porém que não repita, tudo bem? 3 algarismos. Para o primeiro algarismo, quais são as opções? Somente o 7. Tenho uma opção. No meu segundo, eu tenho 10 opções? Não, eu não tenho 10 opções, porque eu não posso repetir o algarismo. No caso, então, eu já utilizei o 7. Ó, o 7 já veio aqui no meu primeiro algarismo. O 7 não pode mais. Quantas opções eu tenho, então? Sobraram 9. E no meu último algarismo, eu posso usar todos? Eu não posso, porque eu não quero algarismo repetido, né? Se eu não quero algarismo repetido, não pode usar nem o 7. E vamos supor que aqui na segunda casa eu usei o 9. Então não pode usar nem o 7 nem o 9. Quantos algarismos sobraram? 8. Então, algarismos de 3 números começado com o número 7. Sem repetição, existem 72 maneiras. Tudo bem? Vamos para o próximo? Atividade 6. Atividade 6 é bem interessante, ó. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Distintos porque novamente ele não quer que repita. Então vamos lá, 3. No primeiro algarismo, quantos algarismos eu posso pôr? 10. No primeiro algarismo, ó, não pode ser 10, o 0 não entra. Por que o 0 não entra? Porque se começar com 0, eu posso ignorar ele. Ele deixa de ser um número de 3 algarismos e passa a ser um número de 2 algarismos, tá? Deixa eu voltar aqui porque na minha explicação eu tinha começado com o último, né? Por que eu comecei com o último? Porque eu quero analisar os números ímpares. E para ser ímpar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que o meu último número termine ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. Se ele terminar nesses números aqui, ele é ímpar. Se ele terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0, ele vai ser par. Tranquilo? Então vamos lá. Quantas são as possibilidades, então, dele terminar em um número ímpar? 5 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um deles pode entrar. Daí vamos analisar a nossa primeira casa lá, né? Quantas possibilidades eu tenho? Não pode começar com 0, certo? Então aqui eu tenho 9. Mas aí tem mais um problema ainda, né? Eu já usei um desses números aqui. E eu quero distintos. Não pode repetir. Vamos supor que quando eu coloquei um número aqui eu escolhi o 5. Então o 5 não tem mais, né? Então não tem nem o 0 que não pode, nem o 5 que eu tinha escolhido aqui. Tudo bem? Quantas possibilidades eu ainda tenho? 8. E aqui para esse número aqui, quantas possibilidades eu tenho? Posso colocar qualquer algarismo aqui? Posso.
do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui o 0 pode, né? Porque aqui não vai fazer diferença se for o 0 ou não. Vamos supor, aqui é o número 1, aqui é o número 0, aqui é o número 5, ó, 105. É um algarismo ímpar de 3 algarismos, tudo bem? Aqui pode o 0. Porém, não pode o 5, porque foi o algarismo que eu escolhi primeiro. E também não pode o 2, por exemplo, ó, que foi o algarismo que eu escolhi segundo. Tudo bem? Então, ó, eu tinha 10 algarismos. Só que um algarismo foi posto aqui e outro foi posto aqui. Então, me sobrou 8 algarismos. Ó. Princípio multiplicativo. 8 vezes 8, 64, vezes 5, 320 maneiras diferentes. Ok? Essa aula, então, fica por aí. Na próxima, a gente vai continuar vendo um pouco sobre a probabilidade, tá bom? Vamos lá.